Na parte tranquila e normalmente sem graça do interior onde cresci, circulava uma lenda antiga sobre uma cidadezinha chamada Tártaros, uma comunidade isolada e não oficial que supostamente existiu na fronteira oeste do nosso município. Digo supostamente porque não há registro oficial que essa cidade tenha realmente existido. Ela não aparece no Google Maps, não consta nos arquivos de estado, nem nos livros de história local, exceto por algumas poucas menções em textos antigos, já fora de circulação, que historiadores e autoridades costumavam chamar de erro de edição. Mas esses registros existem, e por mais que o governo negue, muitos moradores da região juram lembrar muito bem de Tártaros, especialmente os mais velhos. Já conversei com gente que dizia ter visitado o lugar na infância ou ter parentes distantes que viveram lá. E tem outra coisa estranha, uma estrada antiga, desativada, que corta os morros oestes e termina em lugar nenhum. Essa estrada leva exatamente ao ponto onde dizem que Tártaros existiu. A pergunta era inevitável. Se Tártaros existiu de fato, o que aconteceu com a cidade? Ninguém sabia. Só se falava disso até o final dos anos 1970. Depois disso, silêncio total. É um dos maiores exemplos do chamado efeito Mandela por aqui. As teorias variam entre abduções em massa por alienígenas até experimentos secretos do governo que deram errado. Eu nunca soube no que acreditar, mas desde criança era fascinado por essa história. Durante a adolescência, vivia pedindo um carro emprestado para investigar por conta própria. Meus pais, claro, eram contra. Meu pai chegou a dizer que eu pagaria caro se insistisse nisso. Quando fiz 18, me mudei para um outro estado. Fui morar na capital e tocar minha vida. Mas a lenda de Tártaros nunca saiu da minha cabeça. Voltei à minha cidade natal apenas 2 vezes. Uma quando minha mãe faleceu e outra menos de 2 anos depois, para o enterro do meu pai. Na segunda vez, fiquei um tempo por lá para cuidar do inventário e organizar as coisas da casa. Sabia que talvez nunca mais voltaria naquele canto do mundo, e foi aí que decidi. Era hora de ir até o local onde diziam que ficava Tártaros. Não sei bem o que eu esperava encontrar. Pode parecer clichê, mas o que eu vivi naquele lugar maldito mudou minha vida para sempre. Se essa história já te prendeu até aqui, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso fortalece o projeto e me motiva a continuar trazendo novas histórias de terror para você. Valeu demais pelo apoio. Sem mais delongas, vamos continuar com a história. Na manhã seguinte, peguei a caminhonete velha do meu pai. Levei tudo que considerei útil para uma investigação amadora. Água, lanterna, pá, detector de metais e um mapa antigo dos anos 1950, que ainda marcava Tártaros na extremidade oeste do município, o que os historiadores diziam ser um erro. A viagem levou 4 horas por estrada de terra, cortando plantações e campos abertos. Parei num posto no caminho e perguntei ao atendente sobre a tal cidade desaparecida. A menina, bem jovem, revirou os olhos e riu. Disse que era só uma lenda de gente velha, mas quando saí para abastecer, um senhor se aproximou discretamente e me contou uma outra história. Ele confirmava que Tártaros era real e que esteve lá diversas vezes enquanto jovem, mas me aconselhou a esquecer aquilo. Tem coisa que é melhor a gente não entender, nem cutucar, disse ele. Talvez eu devesse ter ouvido. Mas continuei. Logo depois do posto, peguei uma estrada principal sem placas que levava à antiga localização da cidade. O caminho era esburacado, com trechos afundados e abandonados. De acordo com o mapa, a estrada cruzava os morros de Dante, passava por um antigo leito de rio e terminava em Tártaros. A menos de 3 quilômetros do destino,
Dei de cara com um obstáculo. Alguém cavou uma vala transversal, impedindo qualquer carro de continuar. Era um sinal claro que eu devia desistir, mas não consegui. Estava tão perto. Desci da caminhonete e segui a pé. Subi o primeiro morro, suando sob o sol do fim da manhã. Atravessei o leito seco do rio e vi uma enorme árvore de espinho solitário no meio do vale. Continuei até o topo seguindo o morro, seguindo o mapa com precisão, certo de que ali estaria Tártaros. Mas ao chegar no alto, só vi um campo vazio. Nada de cidade, nada de ruínas, nenhum vestígio de que alguém algum dia vivera ali. Desci, vasculhei o campo, procurei por pedras, entulhos, qualquer sinal de construção. Nada. Sentei à sombra da árvore de espinhos, tomei um gole d'água, tentei aceitar que tudo aquilo era mesmo uma lenda. Estava frustrado, mas em paz. Tinha feito a minha parte. Foi então que o chão começou a ceder sob mim. Acordei horas depois, de novo sob a árvore. O sol havia mudado de posição. Meu relógio marcava o fim da tarde. Nenhum sinal das raízes que tinham me puxado. Pensei que fosse um sonho, mas quando tentei subir de volta pelo morro em direção à caminhonete, desmaiei e acordei no mesmo lugar. Tentei de novo e de novo, sempre desmaiava ao tentar sair pelo leste e acordava aos pés da árvore. Entrei em pânico. Era como se uma barreira invisível me impedisse de sair. Tentei outra direção. Fui para o oeste e dessa vez não desmaiei. Mas ao chegar ao alto do morro, meus olhos não acreditaram no que vi. Ali embaixo, onde antes havia só mato, agora havia uma pequena cidade viva. Prédios antigos, ruas de pedra, gente andando calmamente. Era como se eu estivesse atravessado um portal para os anos 1950. Desci, atordoado e encantado. Passei por lojinhas, casas com cercas brancas, postes com flores penduradas. Tudo bonito, limpo, quase encantado. Mas então percebi os olhares. Todos pararam o que estavam fazendo e me encararam com ódio e medo. Um velho no banco da praça, uma menina atravessando a rua, uma mulher atrás do balcão, todos com os olhos fixos em mim. Tentei sorrir e acenar, mas eles se afastavam, como se eu fosse uma praga. Foi aí que senti o cheiro forte, podre. Olhei para a prefeitura e ali, pendurado, havia um corpo enforcado, já em decomposição. Um cartaz preso ao peito dizia: desrespeitou as regras, pagou o preço. Fui tomado por náuseas, precisava sair dali, mas era tarde. Homens armados me cercaram. O prefeito disse que forasteiros como eu trazem desequilíbrio. Apanhei, fui jogado numa cela. Lá, conheci Laura, jovem, exausta e quebrada. O homem enforcado era seu irmão. Eles haviam descoberto o segredo da cidade. Uma criatura enterrada sob Tártaros, que se alimentava das pessoas. E em troca, fornecia energia, água, comida, o necessário para manter a ilusão. A árvore espinhenta era o portal, nossa única chance. Combinamos a fuga. Laura fingiu estar doente e quando o guarda entrou, o dominamos. Pegamos as chaves e saímos da cela e descobri o horror verdadeiro. 3 pessoas sendo sugadas vivas por tentáculos negros, conectados a buracos no chão. O prefeito nos flagrou, apontou uma arma, disse que a cidade era segura e graças ao monstro, e que em troca só precisavam dar um pouco de si. Atacamos. Laura o atingiu com um cacetete e fugimos para a árvore. As raízes nos puxaram. A salvação estava ali, a centímetros. Mas antes que atravessássemos,
Ouvi um tiro e vi sangue e lágrimas em seus olhos. Tínhamos voltado ao nosso mundo, mas Laura não respirava mais. Fiquei com ela até o amanhecer. Enterrei seu corpo com minhas próprias mãos, usando a pá da caminhonete. Escolhi em Costa Leste, fora do alcance daquele pesadelo. Sussurrei uma prece, agradeci sua coragem e fui embora. Ninguém acreditaria em mim. Não podia contar à polícia, Laura nem sequer existia oficialmente. Mas eu sabia a verdade, e ela me assombrava. Não durmo mais. Toda vez que fecho os olhos, vejo o corpo de Mateus balançando na corda. Vejo Laura, vejo os tentáculos. A coisa ainda está lá, se alimentando. E só eu posso parar isso. Vou voltar, dessa vez armado, com munição, gasolina e tudo o que for preciso. Vou acabar com o pesadelo de Tártaros, nem que eu morra tentando. É o meu destino.